mais uma vez, né, a terceira aula sobre camada de link. Camada de link que é vamos dizer, a última camada aí do TCP/IP. Né? Essa camada, como vocês já viram em outras aulas, ela pode ser chamada de camada de enlace de dados, né, como a maioria dos autores vão chamar ela. Mas por que eu estou usando o nome link? É porque o nome link é o que está sendo utilizado lá na RFC, né, que define a pilha de protocolos TCP/IP. Tá? Então, digamos, num documento oficial, o nome utilizado é link. Então, por isso, vamos chamar de link. Mas a grande maioria dos autores vai chamar de camada de enlace. Então, quando vocês virem o nome camada de link ou camada de enlace, o assunto é o mesmo, tá bom? Lembrando, né, as camadas do TCP/IP, a gente tem um conjunto aqui de 7 camadas, né? 7 não, 4 ou 5, né? Aplicação. Aplicação. Depois, qual é a próxima camada? Transporte. Depois vem a camada de rede ou internet. Depois, aqui a gente pode dividir em duas, né? A camada de enlace e a física. Lá na RFC chama de camada de link essas duas camadas aqui, tá? É a nossa camada de link. Por quê? Lá na RFC, o protocolo TCP/IP ele é definido em apenas 4 camadas, sendo que enlace e física são uma camada só, camada de link, tá? Porém, a maioria dos livros de rede, os autores utilizam essa outra nomenclatura para definir a camada de link, né? Seria a camada de enlace e inclui a parte física, beleza? E nessa camada a gente tem protocolos também, protocolos ou padrões, que é o que a gente viu na última aula, né? Essa parte aqui, enlace e física, ela está diretamente ligada ao equipamento, né? Ao hardware. Tanto que é uma ligação da camada de rede para a camada de enlace através de driver, né? Driver de hardware, né? Um pedacinho de software que o sistema operacional controla, que permite que o computador, né, o sistema operacional, controle o dispositivo que faz a comunicação de rede. Tá? Então, enlace e física estão, digamos, ligadas de uma maneira que não é possível separá-las. Tá? Por quê? O protocolo que executa nessa camada aqui, do enlace, ele faz parte do hardware, né? Ele provavelmente executa dentro do chip, né? O algoritmo desse protocolo está lá dentro do chip, tá? E esse chip é quem vai controlar aqui a comunicação física, né? O meio físico onde as informações vão ser colocadas, beleza? Bom, e nessa camada aqui, nesse nível, a gente tem diversos protocolos, tá? A gente tem o protocolo Token Ring, primeiro aqui, Token Ring X25 Frame Relay, ATM, é o que a gente vai ver até hoje esses aqui, por isso que a gente vai ter mais uma parte desse conteúdo, tá? Aí a gente vai ter o HDLC, o PPP, né, o Point to Point Protocol, que é usado até hoje isso aqui, tá? A gente utiliza muito isso aqui dentro dos equipamentos de rede, né, para fazer a autenticação, né? Por exemplo, se você assina um serviço de internet e na sua casa tem um equipamento ligado aos equipamentos ou à rede do provedor de acesso, tá? Então, você vai ter provavelmente um login e senha para conseguir chegar na internet, né? Para conseguir comunicar com os servidores do seu provedor. E para isso, a grande maioria deles utiliza esse protocolo aqui, o PPP-oE, tá? Que é o Point to Point Protocol, OE, que significa Over Ethernet. Ou seja, é o protocolo PPP usado em conjunto com o protocolo Ethernet. Beleza? A gente tem outros tipos de protocolo aqui, no caso, o ADSL,
que é um pouco, digamos, já está em desuso praticamente nos dias de hoje, assim como os demais aqui, tá? O Token Ring, X25, ATM, HDLC, o ADSL hoje está caindo em desuso, né? Atualmente a gente utiliza muito do Ethernet, tá? Tem um outro protocolo, o CSMA-CD, que é mais utilizado em redes móveis, e o protocolo ARP, que é utilizado em todos esses outros, porque ele faz parte, vamos dizer assim, de um conjunto de ferramentas que os equipamentos de rede utilizam para verificar a comunicação, que a gente vai estudar eles na próxima aula, tá? Então, hoje a gente vai ver aqui até o HDLC. Revisando, né, lá da aula 1, revisando porque já estamos na aula, se eu não me engano, 15 ou 16, por aí, e vocês provavelmente não vão nem lembrar das primeiras aulas, né, ou da primeira aula aqui no caso. Então, para garantir que a gente entenda, né, que vocês entendam o que eu vou falar sobre os protocolos, sinal, modulação, modos de transmissão e os meios de transmissão. Então, para falar dos protocolos da camada física, a gente tem que lembrar desses conceitos, tá? Então, um sinal, ele pode ser digital ou analógico, tá? Os computadores atuais, os computadores que a gente usa hoje, eles são todos digitais, não é isso? Então, nossos computadores são computadores digitais. Só que os meios de transmissão, muitos são analógicos. Então, existe um negócio aí chamado modulação e demodulação, né? ou simplesmente a conversão de um tipo de sinal para outro tipo de sinal, utilizando equipamentos de rede. Tá bom? Porque um meio de transmissão físico, ele é analógico, independente do tipo. Tá? Um fio que transmite bits, né, uns e zeros, está transmitindo, na verdade, um sinal elétrico. E isso é analógico, não tem como ser digital. Ele transmite pulsos de um sinal elétrico, vamos dizer, com a mesma potência, né? E aí o que vai definir o conteúdo transmitido é pulso ligado, pulso desligado, né? Um intervalo entre esses pulsos ligados e desligados, enfim, uma série de regras para essa transmissão. Mas a gente sabe que o sinal digital ele é representado dessa forma, tá? Uma onda quadrada. Por quê? Porque o ideal, né, no caso, o sinal digital, são valores discretos, onde a gente tem aqui o que significaria 1 e o que significaria 0 embaixo, né? Então, aqui, vamos dizer, nos picos, a gente tem o valor 1, e nos vales a gente tem o valor 0. Tranquilo, pessoal? Então, isso aqui seria um sinal digital, né? No caso aqui, alternando entre 1 e 0, 1 e 0, 1 e 0. Só que em uma transmissão, nem tudo é 1 e 0, 1 e 0, 1 e 0, nessa sequência, né? Nessa alternância toda. A gente pode ter sequências de 1 e sequências de 0, que depende do conteúdo transmitido. Aqui é mais para ilustrar, tá? Então, aqui a gente tem um plano cartesiano, né? A gente tem aqui tempo e intensidade, né? Então, essa intensidade vai ser o nível de sinal que vai ser enviado pelo equipamento, e o tempo é o tempo transcorrido, né? No caso, que vai ser dividido em diversos períodos aqui. Então, esse seria um sinal digital, né? Uma representação de um sinal digital. Já o sinal analógico, ele é mais, vamos dizer, menos preciso, né? A gente tem essa onda aqui que poderia representar esse mesmo sinal digital aqui, né? Ele poderia ser usado para isso. Porém, a gente tem aqui questões, né? Por exemplo, a gente sabe que entre um número 1, vou colocar aqui o número 1, entre o 1 e o 0, existem infinitos valores, quando a gente está falando de analógico, tá? Porque abaixo de 1 a gente vai ter o 0,99, e abaixo do 0,99 a gente vai ter o 0,999, e assim por diante, tá? Então, entre 0 aqui embaixo e 1 lá em cima, a gente vai ter infinitas possibilidades nos meios analógicos. Por isso que o meio analógico, um sinal analógico, não é o ideal para a gente utilizar nos computadores de hoje, que são
máquinas digitais. Entendido? E agora a gente vai para outra parte, que é a modulação, tá? A modulação, simplificando bastante, é a forma de colocar os dados em um sinal, tá? Então, o sinal é o quê? É o que vai levar uma informação. E a modulação é como esses dados vão ser convertidos, né, ou digamos, pensados, né, para ser colocados dentro de um sinal, tá? Então, a linha vermelha aqui representa um sinal digital, transmitindo bits aqui, né, alternados aqui entre 1 e 0, né? A gente tem aqui o bit 1, bit 0, bit 1, bit 0 e assim por diante. Onde aqui o nível alto, né, desse sinal representa o 1 e o nível baixo desse sinal aqui na linha, no eixo X, né, representa o 0, tá? Então, o nosso sinal analógico, né, a modulação de um sinal analógico para transmitir esses bits aqui, essa sequência de bits, ele tem que ser o mais fiel possível, né, para garantir que os dados vão chegar no destino, né, de forma correta. O que acontece? Existem ruídos, né, nos meios de transmissão, principalmente cabos metálicos, né, como, por exemplo, linha telefônica, que há não muito tempo atrás era uma das formas mais populares de você utilizar a internet em casa, né? Você ter internet em casa era através de uma linha telefônica. E isso era muito problemático, porque as linhas telefônicas eram redes cabeadas que já existiam há muito tempo. E elas não foram pensadas, não foram implementadas pensando no uso de internet. Então, por exemplo, uma conversa telefônica normal, comum, é aceitável que tenha ruído na linha, né? Você vai ouvir um zumbido, um chiado, alguma coisa, mas consegue falar e ouvir a pessoa, né? Só que para um computador, né, para um equipamento de rede, esse tipo de ruído é muito prejudicial. Então, é o que é muito comum, né, nesse tipo de transmissão, né, utilizando linhas telefônicas ou redes, digamos, com fios, né, porque um fio elétrico, um fio de cobre, ele é suscetível a interferências externas, né, seja ondas de rádio, seja campo eletromagnético de rede elétrica. Então, tudo isso pode interferir em um cabo de rede, em um fio de cobre que que conecta um equipamento a outro em uma rede, tá? Então, o que acontece? A onda analógica, né, o sinal analógico lá na modulação, ele vai ser, vamos dizer, o mais próximo possível da onda digital, né? Só que, como eu falei, né, entre 0 e 1 existem infinitos valores. Então, o equipamento de rede, ele tem que ser capaz de interpretar o que é que significa o 1, o bit 1, e o que é que significa o bit 0 em uma onda como essa aqui, essa onda verde aqui, que está toda torta, tá? Tá até bonitinho aqui, né? Mas, vamos dizer assim, no mundo real é um negócio bem mais feio. Tá? Essa onda aqui, ela tem muitos ruídos aqui. E tem ainda um outro problema que é a atenuação, tá? Como assim atenuação, professor? Isso aqui, na real, é um valor entre 0 e alguma tensão em volts, né, no fio, no cabo de linha telefônica ou no cabo de rede, tá? Vai ser uma tensão em volts, tá? Ele vai transmitir energia, tá? Um sinal elétrico. Então, esse sinal elétrico, eu vou colocar desse lado aqui, digamos que aqui embaixo é 0, a gente vai ter geralmente aqui 0 volts, tá? E lá em cima, a gente pode ter um valor qualquer, depende do meio de transmissão, tá? Digamos que, vou chutar aqui uma tensão qualquer, 5 volts, tá? Então, entre 0 e 5 volts, a gente tem valores bastante discretos e seria, digamos, possível identificar que esse conjunto de informação que chega aqui nesse pedacinho do gráfico está mais perto de 0 vai ser 0, e esse conjuntinho aqui, ó, que está mais alto, mais próximo de 1, mas não chega a 1, né, ou ao 5, vai ser interpretado como 5. Então, assim, é possível, né, que um equipamento identifique os bits 0 e 1. Só que tem um outro efeito, né, que acontece dependendo do meio de transmissão, né, que é chamado de atenuação. Um fio elétrico, né, um cabo de rede,
um cabo par trançado ou mesmo um cabo coaxial, ele vai sofrer, né, tudo que ele transmite vai sofrer esse efeito aqui de atenuação. Como assim? Digamos que lá os picos, né, desse sinal é de 5 volts. Aí, dependendo do comprimento desse cabo e das interferências que ele sofre ao longo do caminho, o máximo pode chegar menor, né? Digamos que esse atenuação faça esse sinal de 5 aqui chegar com 2,5, tá? Então, o modem, né, o equipamento de rede, vai ter que se virar para identificar se esse 2,5 aqui é 0 ou 1. E aí que ocorrem as lentidões de rede, né, as retransmissões. Por quê? O receptor simplesmente não sabe, né, 2,5 é o que está exatamente entre 0 e 5, né? Então, o equipamento não consegue identificar se é 0 ou se é 5, está no meio do caminho, né? Então, ele cancela e pede a retransmissão. Aí isso também vai depender do protocolo, tá bom? Ok, então, a forma de colocar o sinal a gente já entendeu, modulação, né? Como o sinal é colocado e tirado, né? Do meio de transmissão, né, do meio físico para o meio digital, né? Através lá daquele chipzinho que eu mostrei para vocês na aula anterior. Né, todo o dispositivo de rede, né, toda a placa de rede, interface de rede, tem, além lá vamos dizer, da conexão de entrada e saída lá, um plug, né, para ligar um cabo de rede, tem também um chip que vai controlar isso, né, que vai fazer isso tudo funcionar, tá bom? Que vai fazer a modulação e a demodulação, né, converter do meio digital para o meio analógico e vice-versa. Outra coisa são os modos de transmissão. Os modos de transmissão são 3 tipos. A gente tem o simplex, o half duplex e o full duplex. Usando aqui uma analogia, o simplex é como assistir TV, tá? Como assim? Vamos pensar na forma de assistir TV mais tradicional possível, tá? Você sentar na frente da TV, assistir aquilo ali e não ter nenhum tipo de interação. Você simplesmente recebe informação, tá? Então, esse seria, vamos entender, né? Usar o exemplo aí para entender, o meio de transmissão simplex, onde o transmissor, apenas o transmissor, envia informações e o outro lado recebe e pronto, tá? Então, isso também vale para redes de computadores, as mais antigas, é claro, tá? A gente só tinha um sentido de transmissão, tá bom? Outro tipo, né, o outro modo de transmissão é o half duplex, half duplex, que serve para transmitir e receber dados. Só que half, né, é metade. Então, duplex significa que nos dois sentidos, né? Tanto um transmite quanto recebe, né? Cada nó da rede aí é um transmissor e um receptor também, só que ele só transmite ou só recebe num determinado período, né? Aí o exemplo de comunicação half duplex é o uso de walkie-talkies, né? Por quê? A gente não pode falar e ouvir ao mesmo tempo no walkie-talkie. Você aperta o botão para falar, solta o botão para ouvir. Então, a transmissão inicia no momento que você aperta o botão e começa a falar, e a transmissão se encerra no momento que você solta o botão. E, nesse instante, o equipamento passa a receber a informação do rádio. Então, um exemplo, tá? É só uma analogia, pessoal. Estou dizendo que esse tipo de comunicação é exclusivo dos walkie-talkies, não. É um exemplo de como uma rede pode se comportar, né? Os modos de transmissão entre 2 computadores ou mais. Então, se você tem 2 computadores em uma rede, eles podem se comportar dessa mesma forma aí, usando o half duplex, né? Onde, no momento que tem um computador transmitindo na rede, os demais ficam apenas ouvindo, né, escutando, recebendo, e esperando o momento para fazer o contrário, né, para transmitir para os demais. Ok? Então, esse é o half duplex. E tem o último modo aqui, que é o full duplex, que é o mais, digamos, atual, que é o mais comum hoje em dia, onde a gente vai ter uma analogia aí com uma conversa pessoal, né? Uma conversa presencial entre 2 pessoas. Porque as 2 pessoas podem falar ao mesmo tempo e as 2 pessoas podem ouvir ao mesmo tempo, mesmo que isso cause confusão, mas é perfeitamente possível, né? Tranquilo?
Então, full duplex por quê? Cada nó da rede, né, cada indivíduo pode falar ou pode transmitir e receber ao mesmo tempo, de maneira simultânea, beleza? Então, é o tipo de comunicação full duplex. Né? O último item da nossa revisão, os meios de transmissão, tá? Simplificando, a gente tem dois tipos, né? Dois grandes grupos aí de meios de transmissão. A gente tem os meios guiados e os meios não guiados, tá? Onde os meios guiados são todos os meios de transmissão que utilizam uma espécie de cabo, um fio, qualquer coisa, tá? Aí a gente vai ter os fios metálicos, e os mais comuns, né, no uso de redes, são os cabos coaxiais, que esse primeiro exemplo aqui, que a gente utiliza também na antena, né, para ligar a TV, na TV. Então, é o mesmo cabo aqui, o cabo coaxial, né, um cabo geralmente aqui com a capa de PVC, e tem uma malha de cobre ou alumínio, e dentro dessa malha tem uma capa também de metal, né, geralmente alumínio, como se fosse um papel laminado, né, de alumínio, e dentro desse papel laminado tem um outro fio, né, um cabo, com uma capa emborrachada também, geralmente PVC, e um miolinho aqui, né, na ponta, né, um fiozinho de cobre, tá? Geralmente um único fio de cobre um pouco rígido. Então esse é o formato do cabo coaxial. E era muito utilizado nas redes de computadores até aí os anos 90, tá? Redes locais, uma LAN, né? Era utilizado cabos coaxiais, beleza? O outro tipo de fio metálico, muito comum nas redes de computadores, é o par trançado, onde a gente tem esse tipo de cabo aí, esse cabinho azul, né? Geralmente é azul, também é uma capinha de PVC. Esse da figura aqui é um cabo UTP, né? Cabo UTP. Por que UTP? O U vem de sem blindagem, né? Unshielded. TP TP, meu Deus. Unshielded. Não vou me lembrar da sigla, mas isso não importa. É cabo UTP. Eu só lembro do U aqui porque é a variação. Tá? É inglês para par trançado, entendeu? P aqui é de par, né? E T de trançado, só que em inglês. Então o U de unshielded, né? Porque ele não tem a blindagem. A blindagem, entendam que é isso aqui, ó. Tá? Isso é uma blindagem, um fio. Tá? Por quê? Blindagem, como assim? Para não tomar bala, não levar tiro? É para que as ondas eletromagnéticas externas não interfiram no sinal que é transmitido aqui no meio do fio, no miolinho, tá? E esse tipo de cabo aqui, o cabo UTP categoria 6, que é o que está aqui nessa figura, né? Esse azulzinho, ele tem essa forma, né? É uma capa de geralmente PVC, e a cor não importa, mas geralmente é azul, mas tem de todas as cores, tá? E ele tem 4 pares de fios, tá? E esses 4 pares, eles são trançados um no outro, são enroladinhos assim, formando uma espécie de trança, tá? Então a gente tem os 4 pares aqui, ó, azul, branco, o azul, branco, azul, que a gente chama, né, ó, que é o branco tem uma linha azul e ele se enrola com o fio azul. O marrom, branco, azul, que é, marrom, branco, marrom, que é um cabo marrom, e outro branco com uma linha marcada em marrom também, então esse é outro par, e assim por diante, laranja, branco, laranja, verde, branco, verde, tá? Pode variar de cores, no caso, o branco, geralmente, ou ele tem a linha da cor do par dele, né, como eu estou falando aqui, azul, branco, azul, você vê que o cabo branco, ele tem uma linha azul, né, ó, e o verde aqui termina verde, ó, os dois estão verdes porque, na verdade, é a linha que está marcada aqui no fio verde. Então, eles podem ter essa capa branca com a linha da cor do par, ou eles podem ter variação entre duas cores aqui, né? Tons de azul, por exemplo. Vai ter um azul escuro e um azul claro, né? Então vai ser o par azul,
um marrom escuro e um marrom claro, vai ser o par marrom. Laranja claro, um laranja escuro, vai ser o par laranja, assim por diante, tá? Então, esse é o formato do par trançado, que é o cabo que a gente mais utiliza para ligar redes de computadores, principalmente as redes locais. As redes de internet, nem tanto, né? As redes de internet hoje utilizam mais a fibra ótica. E aqui, por último, a fibra ótica, né? Que é o outro tipo de meio de transmissão guiado, que é, hoje em dia, o que é mais utilizado para a internet. Isso aqui é só uma ilustração, tá? A fibra ótica ela tem diversos formatos, cores e apresentações, tá? Então, por exemplo, na casa de vocês pode chegar uma fibra ótica parecida com essa ou completamente diferente dessa. Geralmente é colocado um plug aqui na ponta dela, né? Assim como os outros cabos, né? Tem um plug que vocês devem ter visto na aula lá que eu postei do curso em vídeo, né? Falando sobre cabos. Tá? Então, cada tipo de cabo vai ter um tipo de conector também. No caso, o par trançado usa RJ45. O coaxial nas redes de computadores usa o plug BNC. E a fibra ótica também tem o seu plug, que eu sinceramente não sei o nome, tá? Eu vou ficar devendo a informação. Mas, enfim, é um plug, é mais uma capa que tem uma ponta que é capaz de retransmitir a luz, né? Que é o que um cabo de fibra ótica faz, né? Transmite luz. Tá? E esses cabos de fibra ótica, eles geralmente têm um reforço metálico que simplesmente estão lá para que o cabo, a fibra ótica em si, não seja esticada, né? Não sofra tração. A tração é quando um fio é esticado, puxando as duas pontas, né? Então isso é tração. Então essa malha metálica que tem dentro do fio, do cabo, né, de fibra ótica, ele existe para isso, né? Para quando o cabo for tracionado, né, puxado, esticado, a fibra ótica interna a esse cabo não seja rompida. E assim, por exemplo, um provedor de internet consegue puxar um cabo de fibra ótica de um poste para uma residência ou de um poste para outro, tá? E esticando esse cabo, porque tem uma parte metálica que é feita para isso. A fibra, ela fica apenas ali, vamos dizer, passando por dentro, ali junto. Mas ela não pode sofrer tração, né? Ela não pode ser puxada. Tá? Então, a fibra ótica e também as ondas de rádio, é claro, né? Que é o que a gente mais utiliza em casa, são as ondas de rádio nas redes Wi-Fi, por exemplo. Mas existem diversas outros padrões, outros protocolos de rede além do Wi-Fi, né? Sem fio, claro. Por exemplo, quando você utiliza o celular, os dados móveis, você não está numa rede Wi-Fi. Você está na rede 3G, 4G da operadora, né? Então, essa rede da operadora é também um protocolo de rede na camada de link, né, na camada de enlace de dados. Agora eu vou falar um pouco sobre os protocolos de rede, né, começando com o Token Ring. O Token Ring ele foi criado pela IBM, essa marca bastante conhecida, bastante famosa, e ela tem origem, né, a forma de funcionar, a forma de pensar como essa rede funcionaria, ela foi baseada em uma tradição indígena lá dos americanos, né, dos índios americanos. Esses índios, eles usavam um bastão que eles chamavam de bastão da fala, né? Ou bastão da fala, ou, do inglês, talking, né? Talking, né? Tá relacionado ao verbo to talk, falar. Tá? Então, talking era o bastão da fala. Aí, como é que isso funcionava, né? Os índios faziam ali uma roda, e essa roda, né, digamos, são os membros lá da tribo que iriam fazer uma reunião. E então eles, para organizar as falas, utilizavam um bastão, né, o token, e esse bastão circulava de mão em mão, né? Digamos, formava-se o círculo das pessoas, ia passando o bastão de mão em mão. E quando uma das pessoas queria falar, ele segurava o bastão, mantinha o bastão com ele, falava o que queria falar, e quando terminasse de falar, ele passava o bastão para o próximo. E assim o bastão ia circulando novamente naquela roda ali, né, naquela conversa. Tá? E assim era, vamos dizer, um protocolo para que a reunião fluísse sem interrupções, né, sem que uma pessoa atrapalhe a outra a falar.
Bastante interessante, né? Então, com base nessa, vamos dizer, nessa forma de organizar uma conversa, a IBM criou um protocolo de computadores, né, de rede de computadores, com a mesma ideia, né, o Token Ring. Então, o Token Ring, ele fazia exatamente isso, né? Era colocado na rede um token, que não era um bastão, mas era um quadro, né? Um quadro de rede, com um comprimento de 3 bytes. Então, ficava circulando ali na rede, entre os computadores ligados em uma rede, como está ilustrando aqui a figura, tá? E o círculo, e está aqui o token. Então, esse token era passado de nó em nó na rede, né? Marca aqui o nozinho de vermelho. Então, aqui a gente tem um nó, um outro nó, e assim por diante, né? As estações, os computadores ou equipamentos em uma rede, tá? E esse token, né? Esse pacotinho lá de rede era transmitido de computador em computador. Quando o computador tinha alguma coisa para colocar na rede, né? Quando um deles precisava transmitir uma informação, esse equipamento segurava o token, né? Ele tirava esse token da rede e colocava a sua informação. Começava, então, a transmitir seus dados. Depois que os dados tinham sido acabados de transmitir, né? Ele recolocava o token na rede. Assim como os índios faziam na roda lá, né? Como que um computador faria isso, né? Um token, como eu estou dizendo, o token é um quadro de 3 bytes. Então, esse token vai ficar armazenado, digamos que esse computadorzinho aqui, essa estação, vai segurar o token. Então, esse token vai lá para uma memória, né? Ele guarda o token na memória, transmite os seus dados, aí depois que terminar de transmitir os dados, recupera o token da memória e retransmite ele na rede, né? Notem que esse tipo de rede, né, a rede Token Ring, ela tem uma direção de transmissão, né, na figura aqui representada no sentido anti-horário. Tá? E isso indica outras características desse tipo de rede. Tá? Por exemplo, com certeza esse tipo de rede era half duplex, né? Half duplex, como assim? Uma estação só podia transmitir quando não tivesse nenhuma outra transmitindo, entenderam? Então, esse tipo de rede funcionava assim, de maneira half duplex, né? Um transmite, os outros recebem. E cada um só pode transmitir no seu momento, né? No momento que tiver com o token. Um outro protocolo de rede é bastante antigo, porém funcional, é o X25, tá? Ou X25, que foi lançado em 1970, bastante antigo, né? Não existia nem computador pessoal ainda. Lá nos anos 70, os computadores que existiam eram os mainframes, tá? Então, esses mainframes ou supercomputadores, não estou dizendo que são a mesma coisa, né? Ou um tipo ou outro, né? Ou os mainframes ou os supercomputadores em uma rede poderiam se comunicar através do X25, tá? Então, esse protocolo de rede, ele utilizava das linhas telefônicas, né? Aproveitava as linhas telefônicas, aqui as redes de telefonia, para criar os circuitos virtuais entre os terminais, né? Como assim circuito virtual? Imagina que aqui é uma rede, tá? Então, aqui é uma linha telefônica, vamos supor, tá? Então, aqui você tem um telefonezinho em um determinado local, você tem outro telefone em outro local. Então, cada pontinha aqui dessa figura que eu estou fazendo pode ser um telefone em uma rede, tá? Em uma linha, em uma rede de transmissão de telefonia, tá? Então, quando se faz uma ligação entre um telefone e outro, deixa eu colocar outra cor, você está criando um circuito, né? Quando você faz a ligação de um ponto A, vamos supor que o ponto A é aqui e o ponto B é aqui, tá? Então, quando você faz a ligação do ponto A para o ponto B, você está criando aqui um circuito, tá? E era exatamente isso que os computadores faziam utilizando esse protocolo. É como se um computador ligasse para outro, né? Então, no local A aqui você tinha um computador, no local B outro computador. Então, um modem ligava para o outro modem, né? Um equipamento ligava para o outro equipamento e formava-se aqui uma circuito virtual,
tá? E esse circuito virtual permitia que eles se comunicassem, né, trocando informações. E isso era muito comum com operadoras de cartão de crédito, tá? Nessa época aí. Segundo o autor, né, desse conteúdo aqui, o X25 foi utilizado por muito tempo e permaneceu aí por décadas, né, até os anos 2000, 2010 ainda era utilizado por algumas operadoras de cartão, claro que não no Brasil, né, lá nos Estados Unidos, onde o protocolo, digamos, foi criado e difundido, tá? Outro protocolo, a camada de link, é o Frame Relay. Frame Relay é um protocolo criado ali no final dos anos 80, tá? E ele tinha como base as redes de fibra ótica que já estavam sendo popularizadas nos Estados Unidos, né? As telefônicas americanas, né, já estavam fazendo suas redes com fibra ótica, beleza? Então, o Frame Relay foi um protocolo que aproveitava esse tipo de rede, né, esse tipo de conexão entre os pontos aí, entre cidades e tal, tá? Então, esse protocolo, aproveitando que eles estavam utilizando aí o melhor que tinha, né, com relação a meio de transmissão, ele foi criado sem nenhum tipo de controle de fluxo. O que isso quer dizer? Eles confiaram, não, é rede de fibra ótica, isso aí vai funcionar que é uma maravilha, não vai ter perdas, não vai ter, como é ótico, né, não vai ter interferências de rádio ou campos eletromagnéticos, então não precisa a gente se preocupar com esse tipo de interferência. Então a gente não precisa criar algoritmos de verificação para esse tipo de protocolo. Então foi criado um protocolo simplificado, tá? E aí, por isso, né, quando ocorre um erro nesse tipo de rede, né, nesse tipo de protocolo, quando há uma detecção de erro, simplesmente o quadro é descartado, né? O receptor solicita um reenvio, né? Então chegou errado, pede um reenvio, tá? Aí o que é o problema, né, do Frame Relay? Os sistemas finais, né, os computadores ou equipamentos ligados nesse tipo de rede, eles precisavam ser mais inteligentes, né, mais sofisticados. Como assim? Eles precisavam ser capazes de detectar que houve um erro, né, que aquele dado que chegou errado. Então, não poderia ser utilizado para qualquer tipo de máquina. Tinha que ser um computador com o mínimo de processamento para fazer a detecção de erro e solicitar a retransmissão. Como surgiu lá no final dos anos 80, e a gente já tem muito mais coisa nova hoje, ele está sendo cada vez mais substituído por outras tecnologias, tá? E ele era muito utilizado por pessoas comuns? Não. O Frame Relay era mais utilizado por empresas, tá? Como assim? Digamos que você tem uma empresa em duas cidades, com duas filiais. Então você tem aqui uma empresa na cidade A e outra filial, né, uma outra loja da sua empresa na cidade B. E você precisa que essas duas lojas utilizem o mesmo software que funciona em rede, né? Mas você não tem internet, né? Imagina aqui, ó, nos 80, final dos anos 80, não existe internet ainda. Então você contratava os serviços de uma empresa de telefonia e ela fazia aqui a criação de um canal exclusivo, né? Uma linha exclusiva em fibra ótica, ligando aqui a cidade A e a cidade B, né? A filial A e a filial B, e utilizava desse protocolo de comunicação aqui, os equipamentos que eram utilizados para isso, né? Utilizavam esse protocolo aqui de comunicação na camada de link, beleza? Então você tinha uma espécie de linha exclusiva, né? Uma linha privada que ligava as duas filiais, e para isso, e para a comunicação de dados, usava Frame Relay, o protocolo Frame Relay, beleza? Outro protocolo, mais um, para fechar a aula de hoje, tá? O protocolo ATM, né? Ou Asynchronous Transfer Mode. O ATM, que ficou bastante famoso por causa dos terminais de autoatendimento, tá? Lá nos Estados Unidos, tá? Os caixas eletrônicos eram interligados, né, digamos, de agência para agência, né,
dos bancos, utilizando esse protocolo ATM, que foi criado, pensado para redes de longa distância, tá? Como assim? Né? Ó, então, como está aqui, mais uma vez, ó, anos 80, anos 90, ou seja, mais antigo que o Frame Relay, né? Então, nos anos 80, anos 90, esse protocolo foi criado para as redes bancárias que precisavam instalar seus equipamentos a longas distâncias, tá? E, de preferência, com boas velocidades de transmissão, porque os novos equipamentos precisavam disso, né? Então, trazia aí, as tecnologias da época, né, estavam evoluindo para, digamos assim, um volume de dados maiores, né? Precisavam de novos meios de transmissão, novas formas de comunicação entre computadores. Tá? Então, o ATM foi criado para suprir essa necessidade, tá? Então, ele transmitia aí, inicialmente, né, quadros de 53 bytes, né, os pacotinhos de 53 bytes, sendo que 48 eram os dados e 5 era o protocolo, né, parte do protocolo, que são os cabeçalhos. Tá? E o outro, como é que se diz? E era um protocolo orientado à conexão, assim como na camada de transporte a gente tem o TCP. Como assim? A conexão entre dois pontos, entre dois nós de uma rede, tem que ser estabelecida para começar a transmissão de informação. Tá? Como assim? Imagina que uma conversa entre dois computadores, né? Então, eles precisam transmitir uma informação, né? Vocês estão vendo que é um caixa eletrônico, né? Ou seja, informação que precisa ser, como é que eu vou dizer? Segura, não. A comunicação entre os dispositivos precisa ser segura, porque existem dados sensíveis que vão ser comunicados, né? Então, esses dados não podem ser interceptados ou coisas do tipo, né? Então, é preciso que seja orientado à conexão. Então, o que é um protocolo orientado à conexão? O protocolo orientado à conexão, ele primeiro, antes de começar a transmitir qualquer coisa, ele vai garantir que os dois pontos que vão se comunicar estejam conectados um ao outro através desse protocolo. Então, digamos, o terminal que vai transmitir ou que vai solicitar alguma coisa de outro terminal, ele envia um primeiro sinal, né? Esse sinal ele é respondido pelo segundo, né? Pelo segundo par, né? Da conversa. E o primeiro, né? O que iniciou a conversa vai concluir uma conexão, né? É como se fosse imagina eu e outra pessoa conversando. Para a gente conversar, eu vou pedir o WhatsApp dela para continuar a conversa em outro momento. Então, me passa teu WhatsApp. Eu estou pedindo, a solicitação. Aí a pessoa sabe o que eu quero e passa o que eu quero. Então, meu WhatsApp. Pronto, quando eu estou com o número da pessoa, eu faço digamos, salvo o contato da pessoa e a partir disso inicio a conversa. Aí eu mando uma mensagem para a pessoa que, sabendo que eu tenho o número dela e que eu quero conversar com ela, já está esperando uma mensagem minha. Então, é mais ou menos como se fosse uma conexão aí, né? Só que a coisa permanece ligada uma à outra, né? No momento que eu, digamos, recebo o telefone, o número do telefone para conversar com essa pessoa, eu já mando uma mensagem para ela dizendo, ó, esse aí sou eu, tá? Acabei de mandar mensagem. Então, a conversa entre esses dois nós, né, esses dois terminais, então formalizada. E a conversa, então, tem uma conexão, entendeu? Simplifiquei bastante, mas é mais ou menos isso. Nós trocam mensagens antes de começar a troca da mensagem que realmente importa, né, do conteúdo que realmente importa. É como se eles estivessem combinando o que eles vão conversar, e no momento que eles fecham esse acordo, né, do que vai ser transmitido, eles bloqueiam qualquer outro tipo de conversa que não há entre eles dois, né? Então, por isso que a gente diz que é orientado à conexão, tá? Então, e esse protocolo, né, começou ali com velocidade de 25 megabits por segundo, depois 51 megabits por segundo, até os 155 megabits por segundo utilizando cabos metálicos, né, o par trançado ou coaxial. Já com redes de fibra ótica, né, com conexões de fibra ótica, ele chegava aí aos 622 megabits por segundo. Olhando assim,
Parece lento isso? As pessoas utilizam o termo, tem 100 mega, tem 100 giga, mas mega e giga é só um múltiplo, tá? É como quilômetro. Digamos, daqui para Teresina são 240 quilômetros. Aí eu digo, daqui para Teresina é só 240 km. Tá ok, entendeu? A conversa está, a informação não está completa, né? Se eu disser pior que K, né? Se eu disser, daqui para Teresina é só 240 quilos. A maioria das pessoas vão entender quilogramas, né? O peso, vão associar a isso. Tá? Até porque é um hábito também falar quilo para quilograma, né? De forma abreviada. Mas onde é que eu quero chegar? O termo correto, né? A nomenclatura da velocidade de rede, né? Que a gente chama de taxas de transmissão, é o mega, o que a gente mais utiliza, né? Megabit por segundo, esse Mbps aqui, ó. Mega, tá? E o BPS é bit, não é byte, tá? Bit. Botei o B minúsculo de propósito, porque tem que ser minúsculo, tá? Porque faz diferença. Deixa eu colocar aqui em cima. B maiúsculo está falando de byte, tá? Byte. E B minúsculo, você está falando de bit. Beleza? E é outra coisa. Um byte, talvez você já tenha visto isso em informática básica, tem 8 bits, tá? Então, 1 byte é igual a 8 bits. Então, quando a gente fala de velocidade de rede, a gente utiliza bits, tá? Bzinho minúsculo. Então, 1 megabit, né, no caso aqui, 155 megabits por segundo. Por segundo. Essa é a velocidade, né, que a gente utiliza aí. Aí, quando esse mega aqui passa para K, né? Nessa época aqui, ó, nos 80, nos 90, a internet, como a gente conhece hoje, não existia, tá? Simplesmente não existia internet. Você tinha muito, era rede telefônica, principalmente no Brasil, aqui na nossa cidade também. A gente não tinha internet. Internet, como a gente conhece hoje, começou a se popularizar lá para 95, 1995, 98, 2000, tá? Que o protocolo HTTP, né, que é o que roda no navegador de internet, foi inventado, né, em 92, 93, e se popularizou em 95. Então não existia a internet como vocês conhecem nessa época aqui. E quando começou a se popularizar, depois de 95, né, 1995 em diante, então de 95 para cá, as pessoas, nesse comecinho de tudo aqui, usavam modem, né? Modem discado. Tem outro tipo de modem. O que o modem fazia, né? Esse modem discado? Ele fazia uma ligação para um outro computador. Assim como eu mostrei no exemplo ali do Frame Relay, né? A gente tinha uma ligação entre dois pontos, tá? Então, acontecia exatamente a mesma coisa, né? Um equipamento chamado modem, ou fax modem, né? Também tinha esse fax modem, fazia uma ligação. Ele fazia uma ligação para quem? Para um provedor de internet. O provedor de internet tinha um outro equipamento lá, semelhante ao modem, que recebia essa chamada e fazia uma conexão entre o computador que estava chamando a um provedor de internet. Tá? E essa velocidade de rede naquela época ali, coisa boa mesmo, era coisa de 128, boa mesmo. Então, eu tô falando, não, boa, 128 foi depois muito, peraí, deixa eu pagar. Pior ainda. Eu tinha uma internet assim considerada boa, utilizando 54 kilobits por segundo, kbps. 54 kilobits por segundo. E o que era isso, minha gente? Era uma coisa absurdamente lenta, né? Por exemplo,
Nessa época, fazer download era missão, né? Então, o que que acontecia? Você ligava ali o seu modemzinho para o provedor, tinha essa velocidade absurda de internet, né? 54 kilobits por segundo. Vamos entender o kilobits, tá? O casinho aqui do kilobits, kilo, né? 1000. Mega é milhão, tá? Entendo. Que K de 1000 e M de milhão. Então, você tinha aqui 54 mil bits por segundo. Para fazer um download nessa velocidade, vamos imaginar que nessa época não existia MP3, não tinha música para baixar. Tá? Isso era estudo ainda, era coisa de ficção. Então você fazia o seguinte, você baixava fotos, baixava uma imagem, coisa pesada, né? Uma imagem uma imagenzinha de WhatsApp aí que a gente baixa assim instantaneamente hoje. Para fazer o download nessa época, você passava ali 1 minuto, 2 minutos para fazer esse download de uma imagem. Tá? Então, era uma questão muito multimídia naquela época, era quase impraticável, né? Então, você fazia o uso de sites que eram apenas texto, né? Não existia Google também, existiam sites como... Não existia busca, né, na internet, existia apenas... como é que chama? Sites com vários links, né? Você abria um site que tinha um link para outro site, que tinha um link para um outro site e aí por diante, daí para frente. Você abria tem um site muito legal, é o boadica.com.br. Você abria o Boa Dica e no Boa Dica tinha lá um monte de link para você ir para outros sites, tá? Então, essa coisa, né, da internet da velocidade, o que eu queria, na verdade, falar com isso? É que para essa época aí, nos anos 80, anos 90, esse tipo de rede, né, redes ATM, com essas velocidades, era coisa apenas para quem tinha muito dinheiro, para quem tinha como bancar uma rede exclusiva, né, pagar a telefonia lá, a empresa de telefonia, para fazer a interligação dos seus pontos, né, dos seus terminais. Então, quem fazia isso? Bancos, universidades, militares, né? Isso não era coisa para vamos dizer, uma pessoa comum, ok? Então, essas velocidades, né, que eram impraticáveis para o usuário comum, usuário doméstico, já nos anos 80, anos 90, chegavam aí aos 622 megabits com fibra ótica. Olha só, o João Vitor colocou aqui que na casa dele é 100 mega, né? 100 megabits por segundo. Olha só, nos anos 80 e 90 a gente já tinha redes de 155 megabits por segundo, tá? De 25 a 155 megabits por segundo. Tá? Então, essa tecnologia naquela época era, digamos, muito bom, era o que tinha de melhor, tá bom? Esses 100 megabits que a gente tem em casa hoje, a gente pode ter em casa hoje, 100, 200, 300 megabits por segundo em casa, é graças às redes de fibra ótica, né? Porque vamos dizer, o provedor de internet consegue links muito grandes, né? E ele consegue ofertar esse valor, né, de link para cada usuário doméstico que ele tem. Então, imagina que o provedor de internet vai ter um link bem maior do que esse, né? Ele vai ter lá de 100 gigabit ou mais, tá bom? Por hoje é isso. E na próxima aula a gente vai continuar falando dos protocolos da camada de link.